Meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos continuar a nossa exposição na carta aos Romanos. Hoje nós vamos expor apenas um versículo, que é o versículo 17. Então, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Enquanto os irmãos procuram, aliás, eu vou estar orando e a gente poder estar iniciando. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade dentro desse momento do culto, no qual nós teremos a Tua palavra exposta para a nossa bênção, para a nossa transformação, para a nossa formação, na formação que estamos buscando, que é estarmos mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus. Então, por isso, Senhor, nós imploramos ao Senhor que, através do Santo Espírito, o Espírito que ilumina as nossas mentes, o Espírito que tem o poder de Deus de transformar os nossos corações, porque o Espírito é o próprio Deus que transforma os nossos corações com um poder absurdo, completamente impensável, um poder muito maior do que os poderes que operam na Terra, que operam no universo, muito maior do que os poderes e as forças que operam as galáxias, que é o Teu Evangelho, as palavras de vida eterna. Pai, então nós imploramos que esse poder haja destruindo completamente em nós pecado, maldade e aversão a Ti, e haja causando essa explosão na qual nós seremos formados e mais parecidos com Jesus. Isso eu imploro em nome de Jesus, pedindo também, Senhor, que assim como eu, que sou um ser humano, propenso a falhas e erros e pecados, eu possa estar aqui, Senhor, eu imploro isso de coração, transformado, pregando a Tua palavra, a verdade, e para que ela cause o efeito que nós queremos atingir através do Senhor. Então, isso eu imploro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Romanos 1, 17. Vamos ler o 16 também, 16 e 17. Versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí a palavra de Deus. Irmãos, quando a Pérsia dominava o mundo, e ela era a maior nação, mais poderosa, com o maior exército que o mundo poderia imaginar. E ela era essa potência marítima e terrestre enorme. E quando ela estava dominando o mundo, acontecia que o curso da história ocidental, da história mundial, era o seguinte: nós, aqui no Brasil, em 2025, seríamos mais orientais do que esse ocidental que somos. Nós seríamos mais parecidos com os persas, né? Se a Pérsia continuasse dominando o mundo da maneira que ele dominava. Mas então, aconteceu algo incrível, assim, que é essas coisas que acontecem na história, que são incríveis. A Pérsia, com todo o seu poder,
dominando sobre centenas de nações na época, com um exército extraordinário, com uma frota naval extraordinária. Foi a sua frota naval, quando tentou invadir a Grécia, foi exterminada por espartanos, depois por atenienses. E não só por esses também, havia o povo de Tebas e vários outros povos gregos. E esses povos gregos, durante essas tentativas de invasão da Pérsia à Grécia, conseguiram enxotar, né, ou destruir essas invasões. E então a Grécia permaneceu com a sua cultura, sem a sua cultura ser absorvida pela Pérsia, porque a Pérsia, se dominasse a Grécia, absorveria, né, a sua cultura. Em tese, né? Na verdade, na minha tese inicial, porque isso não aconteceu. Mas aconteceu uma coisa mais incrível. Por quê? Aí a Grécia, com Alexandre o Grande, se tornou a grande nação grega da época. Então o Império Grego, e com a sua cultura helenista, dominou todo o Ocidente conhecido da época. Dominou. Então a Grécia dominava todo mundo. E Alexandre o Grande conquistou, né, o mundo, e então foi imortalizado, né, a sua frase famosa. Eu acho que quem imortalizou essa frase foi até Shakespeare, que diz que ele chorou porque não havia mais, né, mundo para ser conquistado. Enfim, mas aí a Grécia, acontece uma coisa com ela. Surge um novo império, chamado Império Romano. O que o Império Romano faz? Ele conquista a Grécia. Então esses movimentos são incríveis. A Grécia conquista a Pérsia, enxota a Pérsia, e depois conquista o mundo conhecido. Depois, o Império Romano conquista a Grécia, só que aí acontece uma coisa que ninguém imaginava, que é o quê? O Império Romano era um império excelente, ele tinha uma infraestrutura tão boa, mas tão boa, que suas estradas existem até hoje, né? E há portos que foram construídos na época do Império Romano, na época de Cristo, que estão lá até hoje, os portos que foram construídos, né? Aquela arquitetura. Mas aconteceu uma outra coisa que é incrível, assim, quando o Império Romano domina sobre a Grécia, com a sua cultura, domina o Império Romano. E então nós somos... Então isso dita como que o Ocidente funciona. Ou seja, o Ocidente ele foi helenizado, de tal forma que o Império Romano dominava sobre a Judéia, lembra? Jerusalém era dominado pelo Império Romano. Mas qual língua o Império Romano falava? Ou qual língua que foi escrita os evangelhos? Em grego. Por quê? O Império Romano, apesar de ter dominado a Grécia, a cultura grega dominou o Império Romano, por ser uma cultura muito superior. Então, esses movimentos são incríveis. Dado a esse fato histórico, há um outro movimento que explodiu e que é responsável por nós sermos quem somos. Nós ocidentais, e eu diria mais, muito mais influenciados do que nós brasileiros em si, foi os Estados Unidos e de certa forma, o Canadá, a Escócia. Eles são o que são, com as leis que têm, por causa de um pequeno momento em 1400, no ano de 1400, que foi o início da Reforma Protestante em Lutero, né? Então, ou seja, o que aconteceu com Lutero
a seu estopim, sua virada de chave, a sua consciência adquirida e o seu início de protesto contra a Igreja Católica, e depois, a partir dele, todo o movimento protestante dos príncipes que protestaram em seus territórios contra o governo católico, para o rei, para tentar adquirir, e adquirindo depois, com esse protesto, o direito de ser protestantes, reformados, isso ditou as guerras, os conflitos e as transformações políticas que transformaram, de certa forma, o Brasil no que é o Brasil, e os Estados Unidos no que é os Estados Unidos. As leis americanas, elas vêm diretamente da reforma protestante pelos puritanos. Então, ou seja, mais um desses movimentos incríveis, igual da Pérsia, Grécia e Roma, é o movimento qual? A reforma protestante. E que se inicia não com uma nação grande igual a nação romana, conquistando uma nação também igualmente grande, mas se inicia com uma torre escura. Conta a história que Martinho Lutero estava, depois de se tornar monge, e apesar de estudar muito, e apesar de dar aula de teologia, ele tinha um conflito interno muito grande, que era o conflito seguinte. Ele pensava como Deus, sendo bondoso, como Deus sendo justo do jeito que ele é, com toda aquela justiça exigida, consegue perdoar a mim, que sou um pecador, porque dentro do meio que eu vivo, apesar dos padres ordenarem que eu reze tantas vezes, pague tanta indulgência, faça isso, faça aquilo, trabalhe no monastério, eu não consigo sentir que eu pago a dívida. E então, com esse problema ético, psicológico, espiritual em si, sem achar uma solução, esse homem estava desesperado a ponto de dizer que sua famosa frase, né, que odiava a justiça de Deus, odiava Deus por aplicar a justiça dessa maneira. Por quê? Porque ele não conseguia encontrar uma saída na qual ele fosse salvo. Ele só conseguia ver o peso da mão de Deus com a sua justiça sobre ele. E aí ele não conseguia encontrar uma solução para o seu problema, por mais que ele trabalhasse mais do que os outros monges, orasse mais, confessasse mais os pecados, se arrependesse mais, porque um dos critérios que as pessoas acreditam para ser salvo é um arrependimento maior, né? Então, ele, por mais que se arrependesse mais. Então, esse estado mental de Lutero cria uma confissão que vem da verdade do seu coração, que é: eu não sei como ser salvo, e eu odeio Deus, porque Deus é justo e pune pecadores. E qual é o problema? Eu sou pecador. Todos somos. Então, para Lutero, a expressão justiça de Deus, no versículo 17 que nós lemos, era a expressão de que a sentença da morte. A justiça de Deus era a sentença de morte. E então, nessa sua vida, seguindo essa interpretação que ele tinha, ele acreditava que ele morreria, que ele seria destruído e aniquilado. Então, Só que aí acontece uma explosão, como eu disse, mais poderosa do que esses impérios atacando, é que ele tem uma descoberta. Lutero percebe que Paulo, quando falava de justiça de Deus, ele não estava falando sobre condenação, mas uma justiça que nos cobre, que nos envolve. Não era uma justiça retributiva de um juiz,
Você cometeu o pecado, você receberá a justiça. Mas uma justiça imputada sobre o ser. A justiça doada. Ou seja, ele entendeu que em Deus, e que Deus, em sua soberania, né, declara o pecador justo. Não por causa da mudança interna do homem, mas por causa de uma mudança no seu status legal diante do tribunal de Deus. O mérito de Cristo é transferido para o crente e o pecado do crente é transferido para o Cristo. E essas coisas nunca podem ser trabalhadas sem essa consciência. E é isso que ele entende. Ele entende que o mérito de Cristo é transferido para ele. E o pecado dele, por sua vez, não é aniquilado no espaço. Não é esquecido, como muitos pensam. Mas o pecado dele é transferido para o Cristo. E essa transferência, esse intercâmbio, justifica o crente e torna Cristo o culpado. E então sabemos, Cristo deve pagar por esse pecado na cruz, para que haja a operação dessa santificação e dessa justificação. Então Lutero escreve: senti que havia nascido de novo, que as portas do paraíso haviam se aberto para mim. Toda a Escritura, olha só o que ele diz, toda a Escritura ganhou um novo significado. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nessa introdução enorme, é o seguinte: assim, mais importante do que a Pérsia não conseguir superar a Grécia, mais importante do que a Grécia superar a Pérsia, do que Roma conquistar a Grécia e depois a cultura grega conquistar Roma, mais importante do que o Império Romano cair depois de muitos, muitos anos e surgir outros e outros impérios, mais importante do que a lei propriamente dita americana ser totalmente fundada nos parâmetros puritanos, mais importante do que todos esses movimentos, os que são tão grandiosos, de nações soberanas e poderosas, cheias de exércitos, foi um monge, num monastério, que um dia leu um versículo de Romanos 1, versículo 17, e entendeu o texto. Leu o texto e entendeu o texto. Então, a coisa mais importante que aconteceu para nós, é claro que após os desvios enormes da Igreja Católica, é um monge conseguir sentar num lugar, ler a sua Bíblia e entender o texto. E isso explodiu. E essa é a razão de hoje nós estamos aqui, reunidos numa igreja protestante, reformada, e não numa igreja católica. Essa é a razão. Graças, é claro, a Deus. Óbvio, né? Então, irmãos, dito isso, eu queria que os irmãos, assim como Lutero, entendessem tudo o que aconteceu. E para entender tudo o que aconteceu, entender o texto, perdão, para entender todo esse texto, os irmãos têm que entender os 3 estágios de Lutero, que é os 3 estágios de todo ser humano. De todo ser humano. E você pode ser que você esteja num desses estágios. O que não pode acontecer é que você não está em nenhum deles. Mas você, como ser humano, você vai estar em um desses 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da inconsciência ética em relação a Deus. Nesse estágio, o ser humano opera numa ilusória autonomia. Ou seja, o indivíduo pode ser materialista,
intelectual, iluminista, humanista, qualquer coisa que ele seja, humanista secular, ele ignora a natureza transcendental do pecado em relação a Deus. Ou seja, como que ele se relaciona com Deus? Ignorando ou não percebendo o pecado que ele tem em relação a Deus. Então aqui, o pecado em relação a Deus, ou o pecado em relação a outras pessoas, ou qualquer coisa relacionada a isso, é visto por esse ser humano como um erro social, uma falha psicológica, um desvio ético, ou qualquer coisa que seja nesse sentido. E nesse final, nesse ponto, a natureza da mente do homem moderno, seguido por todos esses filósofos humanistas, é a seguinte: ele acredita que ele está governando o seu destino e que, se existe uma dívida, ou ela é impagável, ou essa dívida não é importante. Porque, no final, no humanismo, se você morre, não há céu e inferno. Então, se há uma dívida com alguém, se eu matei uma pessoa, roubei, defraudei, fui injusto, ou há uma dívida moral minha para com essa pessoa, e ela vai ser resolvida de que maneira? Ela existe. E ou eu consigo pagar de alguma maneira, ou não, e tanto faz, porque no final, se a gente morrer, quando eu morrer, tudo acaba. Tudo acaba. Então é uma mente que não há uma revelação. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é o mais doloroso. Ele é o pior, mas ao mesmo tempo, de uma maneira meio paradoxal, ele é o melhor estado. É o melhor estado, por quê? Porque ele é o estado no qual o indivíduo está próximo da libertação. Então, quando o indivíduo finalmente entende Deus e sua santidade, entende a sua depravação, ele está num estágio no qual ele pode ser livre do pecado. Mas no estágio pior, ele finalmente entende que há uma pressão espiritual em cima dele que pode o enviar para o inferno realmente. Então ele tenta usar, a princípio, como todo ser humano tenta, uma justiça retributiva, ou seja, ele tenta com suas próprias mãos alcançar a Deus, ser salvo, né? Mas se ele continuar trabalhando mais sua teologia, ele vai perceber que nada do que ele faça, isso é muito fácil de perceber, apesar de eu não fazer isso hoje por causa do tempo, mas é muito fácil você conseguir perceber que nada do que você faz paga por nenhum pecado que você sequer cometeu. Nada. Nenhuma boa ação. Na verdade, simplesmente na Bíblia, não há lugar nenhum sequer que diga que você pagará um pecado com uma boa ação ou com uma ação moral. Nenhum lugar na Bíblia diz isso. E apesar disso ser tão comum, né? Esse pensamento ser tão comum, não há lugar nenhum na Bíblia que dá margem para você pensar que você pecou, mas se você fazer boas obras, você será salvo. Não há nenhum lugar na Bíblia que dê margem para você pensar que você pagará o pecado com a boa obra. Não há nenhum lugar que diga isso. Então esse é um impasse lógico. Então a pessoa percebe que a justiça e a lei de Deus é boa, não é má. E ela percebe que ela é má e não boa. E então ela grita: que fazer? Quem me livrará? E então o estágio 3. Finalmente é um repouso no Evangelho. Esse é o estágio em que a mente do homem, ela consegue ter uma virada epistemológica. Ou seja, é uma virada na mente, no interior. No coração, a pessoa consegue finalmente perceber que ela não pode produzir justiça. Mas a justiça necessária não é que ela é inexistente, mas a justiça necessária para a sua salvação já foi produzida. Ou seja, aqui,
há um assentimento salvífico, no qual a união entre o entendimento, que é a notícia, e a confiança, que é a fidúcia, na justificação, há essa união entre o entendimento e a confiança, e a fé. O indivíduo, então, percebe que, logicamente, a única forma de estar diante de Deus Santo é se o próprio Deus Santo o santificar. E o resultado, paz com Deus, substituição do terror pela segurança, uma mente que não ignora o pecado, mas também não tenta pagá-lo, mas percebe ele pago por Cristo. Então, esses 3 estágios, você pode estar em um dos 3. Mas você nunca vai não estar em nenhum desses 3 estágios. Ou você está ignorando seu pecado em relação a Deus, ou você está desesperado tentando pagá-lo, ou você finalmente entendeu que não há como pagar, então confia em Deus para ser pago. Entendendo isso, nós vamos partir para olhar esse versículo através dessa visão que nós acabamos de capturar. Então, versículo 17 diz assim. Vou ler em outra tradução. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Na tradução que eu li, a tradução ACF, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E iniciamos com a palavra porquê. A palavra porquê é a causalidade, que vai trazer, é o conector, que vai trazer a razão pela qual o versículo 17 existe. E também a razão pela qual o versículo 16 funciona. E o que é? É o conector lógico. Paulo está demonstrando e estabelecendo no versículo 17 que o versículo 16, quando chama o evangelho de o poder, nós falamos isso no domingo passado, aquele poder, aquela dinamite, dínamos, fornece, aquele poder é o evangelho. E esse versículo 17 está explicando esse poder em ação, funcionando, como o evangelho explode, como que é esse estupim poderoso, como que é esse poder exercido. Como eu disse, o poder exercido do Império Grego foi o poder de expulsar, suficiente para expulsar a Pérsia. O poder do Império Romano exercido é o poder suficiente para conquistar o Império Grego. E o poder do Império Grego, na sua cultura, é suficiente para conquistar a cultura romana. E o poder do versículo 17 é suficiente para moldar o Ocidente. E, na verdade, o mundo como nós vemos. Então, esse poder, o Evangelho, é o poder soberano pelo qual todo ser humano consegue ver a justiça de Deus e entender essa justiça. Então, sem a revelação da justiça no Evangelho, o Evangelho seria apenas ética, né? Ele seria como a lei é usada hoje em dia. E com ele, com a justiça de Deus sendo revelada, ele se transforma em uma transformação real, uma conversão que transforma a pessoa. Então a causalidade do versículo 16, o versículo 17 está explicando o que o versículo 16 quis dizer, quando Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. É aquela explosão, eu não me envergonho dele.
E como? Visto que, então, ou seja, por quê? Porque o Evangelho é esse poder. E então no versículo, então na palavra 2, porque nele, então o que significa nele? Nele é o acesso da fé. Nele que, como nós lemos duas traduções, vocês já sabem o que significa o nele aqui. Nele é no Evangelho. Porque nele, no Evangelho, o que acontece no Evangelho? No Evangelho se revela, se descobre a justiça de Deus. Então, o nele, na verdade, nós temos no Evangelho, nós temos aquilo que é a condição e a necessidade de conhecer. Então, nós temos a necessidade de conhecer o Evangelho. Ou seja, a notícia, que é o ponto notitia da teologia da justificação pela fé. Então, não existe fé sem o objeto. A fé, a palavra pistes, que nós vamos ler aqui no Romanos 17, não é um salto no escuro. Não é uma coisa que você tem fé por não entender. Você acredita, por exemplo, todo mundo que acredita que vai chegar em casa e você vai, como você espera? Como você tem fé que sua casa estará? Você espera que quando chegar em casa, tudo vai estar no lugar que você deixou, as coisas, seus aparelhos, sua mobília. Então essa é a sua fé. E ela está baseada em quê? Apesar dela estar baseada no fato de que você a deixou daquela maneira, você está confiando que ninguém invadiu sua casa e levou nada. E Deus abençoe que seja assim, né? Mas não há, de fato, uma coisa concreta que diga que se você chegar em casa, vai tudo estar no lugar. Então a sua fé, apesar de ter uma boa base inicial, ela não tem uma base agora para funcionar. Não vão para casa, gente, calma. Precisa correr para casa ainda não. Mas você não tem base nenhuma para dizer que suas coisas estão em casa agora. Alguém pode ter entrado, levado tudo, e está tudo vazio lá. Há tempo suficiente para isso. Então, uma fé sem um objeto, ela não é uma fé verdadeira. Ela não é essa fé que é chamada de pistes. Não é um salto no escuro. Apesar de, como eu disse, você ter uma boa noção inicial de que as coisas estão em casa porque você as deixou assim, não há garantia nenhuma, não há uma garantia evidente de que elas estão lá. A fé, a necessidade da fé, é a necessidade de entender o Evangelho, porque o Evangelho ele não é o ponto de partida para a fé. Ele não é o ponto inicial para a fé. O Evangelho, ele não é a chave de ignição. O Evangelho é o início, o meio e o fim. Ele é o início do pensamento, a base para o pensamento da salvação, e ele é a finalidade, no sentido de que nele você pode voltar para ele e usá-lo, eu diria assim, vou explicar isso depois, como aquilo que você pode usá-lo para com Deus nas suas confissões de pecado, como garantia. Então a fé tem um objeto. O objeto é o Evangelho, a notícia. Então a sua fé está baseada nele. No quê? No Evangelho. Nós vimos no primeiro domingo, né, no primeiro sermão, que Paulo ele vai dizer assim, que, eu vou ler o texto, porque Deus, versículo 9 do capítulo 1, porque Deus é quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho. Ou seja, o Paulo ele diz que tudo que ele faz está baseado no evangelho, inclusive como ele serve a Deus. Como ele serve a Deus. Então nele é a condição real, é o objeto da fé. Nele o quê? No evangelho. No evangelho é a condição real para a qual você pode depositar sua fé. O entendimento, o assentimento é a fé. E nele o quê? Nele descobre-se. A palavra descobre-se aqui é
kaliptai, é a mesma palavra para apocalipse. E nele descobre-se, essa mesma palavra ela vai ser lida aqui no outro texto. Visto que a justiça de Deus se revela. Então, revela, descobre. E eu prefiro a palavra descobre-se, porque descobre-se exatamente isso. Algo estava coberto, e então essa coisa foi descoberta. É a nossa palavra apocalipse, para revelação. Então, Paulo está usando essa palavra como não uma descoberta arqueológica, em que o homem foi lá com sua mente, cavou, achou, entendeu e agora tem o conhecimento. Não, não. Descobre-se. Isso está fora do homem. Não foi o homem que descobriu. Ele estava como espectador. E então a justiça de Deus ela se descobriu de tal forma que Deus teve a atitude de descobri-la, desvendá-la. Então você, como ser humano, essa justiça e o Evangelho, a revelação do Evangelho, ela é descoberta por Deus. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque, como eu disse, aqueles 3 movimentos do homem, no qual Lutero, quando descobre o Evangelho dessa mesma maneira, ele estava no segundo estágio. Lutero já tinha lido Romanos milhares de vezes, o mesmo texto milhares de vezes. Tantas vezes ele já tinha lido, que ele estava desesperado. Ele não era alguém que lia e ficava assim, isso aqui é até interessante, eu acho que isso aqui tem um ponto, mas eu vou viver a vida, eu vou ali trabalhar no meu trabalho, conversar com os meus filhos, com a minha esposa, fazer compras no mercado. Ele não é alguém que leu o texto, viu algo como a justiça de Deus o esmagando e ficou indiferente. Quando ele vê a justiça de Deus esmagando, ele começa a estudar a Bíblia, ler. E por incrível que pareça, claro que eu falo que incrível que pareça, é porque o modus operandi que a gente acha que se você estudar, você vai conseguir entender, né? Só que a Bíblia é diferente. Quanto mais ele estudava, menos ele entendia aquele versículo. Mais ele entendia que aquela justiça estava se tratando de uma coisa que o esmagaria e o destruiria. E então, acontece a revelação, o apocalipse de Lutero, o descobrimento que ele não estava entendendo e estava sendo esmagado. E então Deus revela a ele o texto numa experiência, eu não diria nada especial. Irmãos, ele não estava num lugar onde muitas pessoas estavam debatendo o assunto e do nada houve uma grande interpretação. Ele não estava com a sua mente esforçada para encontrar aquela resposta no sentido de que havia uma capacidade nele de encontrar essa resposta. Foi revelada a ele num lugar, numa torre, num dia comum. E então o mundo virou para Lutero. Ele saiu daquele que nós cantamos aqui no Salmo, de uma tristeza nos ossos, na alma, para uma alegria. Como Davi dizendo, restaura, Senhor, a alegria da tua salvação. Então Lutero ele sai desse momento de tristeza. Por quê? Porque o apocalipse chegou a ele no Evangelho. E foi descoberto o Evangelho realmente para ele na justiça de Deus. Então descobriu-se a justiça de Deus. A quarta palavra, a quarta frase, a justiça de Deus. De Kaios e Neteu. É o fio da fé desde a origem. A justiça sempre foi mediada pela crença na palavra de Deus. Apesar da gente achar que isso é uma coisa muito nova, que é uma coisa protestante, falar sobre justificação, justiça de Deus. Pense em Adão, e hoje eu vou encerrar por aqui, domingo que vem a gente continua.
Mas pense em Adão. Na verdade, tudo o que acontece, toda a revelação, toda a crença, a fé em si, ela sempre funciona através da fé. Da fé. E a justiça, ela é sempre mediada, ou seja, a sua justificação, e a justificação não, como eu disse, somente como a justiça de Deus imputada, mas com a base para todo o seu relacionamento com Deus, ele é a base para o relacionamento com Deus no Evangelho, é a justiça de Deus, é a justificação. De tal maneira que é a partir dela que você vai viver e vai entender o Evangelho, a partir da justificação. Então a justificação, ela não é simplesmente por causa do pecado em si. Você só está na presença de Deus por causa da justificação. Você foi justificado estar ali. No sentido de que há uma causa justa para você estar ali, há uma propiciação justa. Então veja, por exemplo, os anjos. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, certo? Então, há anjos que estão ao lado de Deus o tempo todo. Nós vemos isso em Isaías. E esses anjos estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória. E qual que é as características desses anjos? As características desses anjos, de uma maneira que Isaías coloca, é que eles têm 3 pares de asas, 6 asas, né? Com 2 asas cobriam os pés, com 2 eles voavam, e com 2 asas eles cobriam o quê? O rosto. Eles não podiam olhar para Deus. Os anjos que estão na presença de Deus, desde que foram criados, não podem ver a Deus. Ou seja, para ver a Deus, esses anjos precisam da justificação, para estar com Deus, é claro. Por quê? Deus tem que se tornar apresentável. Quando Moisés pediu para ver a Deus, o que Deus responde? Ninguém pode me ver, Moisés. Me viver. Se alguém me ver, será aniquilado. Mas você me verá. Vai ver a minha bondade. Vai ver me verá pelas costas, vai ver a minha bondade. Então Moisés é colocado na fenda da rocha, e Deus passa, e Moisés vê uma parte, né, uma face de Deus, a bondade dele. Por que Deus está fazendo isso? Deus está justificando Moisés. Deus está pegando Moisés e dizendo: olha, eu estou me tornando visível. Não é que você se elevou ao ponto de me ver. Eu me torno visível. Então, para entender isso, essa justiça de Deus, é que a justiça de Deus ela está sendo trabalhada não só em pessoas, não só em pecado, mas em todo o relacionamento de qualquer ser que existe. Ele está relacionando com Deus a partir da justiça de Deus pela fé. Seja anjos que não têm pecado, seja Moisés naquele dia, seja nós, quando estarmos diante de Deus, todos nós estaremos relacionando com Deus, e esse é o grande diferencial da interpretação da justiça de Deus, é que todo mundo que existe, cada coisa que existe, se relaciona com Deus a partir da justificação, da justiça de Deus, quer tenha pecado ou não. Adão, quando foi criado, quando ele acordou e olhou para Deus, viu Deus estava lá, mas é óbvio que não é a visão da face de Deus, como nós estamos falando, mas uma maneira com que Deus se apresentou a ele. Então Deus se apresenta a ele, e imagine Deus dizendo: Adão, todas essas coisas que você está vendo, eu criei. E Adão foi a última criação de Deus, e depois Eva é criada a partir de Adão, né? Mas Adão, ele acorda com tudo pronto. Com o ser Deus falando para ele que ele fez tudo. Adão não viu as coisas sendo feitas. Ele não viu a criação.
a informação que Adão tem é: esse ser, Deus, diz que me fez, eu acordei agora, ele me diz que me fez, e diz que fez isso tudo. O que Adão tem que fazer? Crer. Acreditar. Ele precisa acreditar. Ele está se relacionando com Deus a partir daquele testemunho de Deus para ele. Adão precisa da justificação pela fé para se apresentar diante de Deus. Adão precisa que Deus o considere justo para se apresentar diante dele. E Adão precisa acreditar, precisa crer. Todo relacionamento com Deus vai funcionar através de crer em Deus e ser justificado para estar diante de Deus. Nós vamos encerrar aqui hoje, irmãos, e com essa grande conclusão. Todo mundo que se relaciona com Deus precisa crer. E para essa crença, não é uma crença, como eu disse, baseada no nada ou numa evidência fraca, mas ela é uma evidência contínua no Evangelho. Então, o que acontece? Você, que agora vai se relacionar com Deus essa semana inteira, você vai confiar que Deus te ama. Você precisa confiar que Deus te aceita. Você, quando confessa o seu pecado, você precisa confiar que Deus te perdoa. Você precisa confiar que você está indo bem e que o seu relacionamento com Deus está dando certo. E para como fazer isso? Não é uma fé inexistente ou uma fé vazia. Não é você imaginar e falar: eu acho que Deus está gostando de mim, então eu vou viver a vida. Você tem que ter provas. Você precisa ter base para isso. Senão você é um louco. Senão você está acreditando em algo que não é real. O seu relacionamento com Deus não é real. Se você não tiver base, se você não tiver uma informação concreta, eu diria, se não sair da boca do próprio Deus para você: eu te amo, você aceito, você está realmente relacionando comigo bem, você foi perdoado. Se Deus não disser isso, você está crendo no absurdo. Então, como crer nisso? Como ter uma ideia? Porque Deus não aparece e me fala. Apesar de muita gente acreditar que dá bom dia para o Espírito Santo, né? Mas Deus não aparece e fala essas coisas dessa maneira que as pessoas acreditam que fala. E como que Deus fala? Deus falou. Deus decretou essas coisas. Ele escreveu isso num testamento. Ele disse como que isso aconteceria. E como que ele disse? No Evangelho. E o que é o Evangelho? Nós vamos ver em Romanos mais para frente a definição exata do Evangelho, mas basicamente o Evangelho é um testemunho eterno no centro do universo da história, em que Jesus, para te provar, para te dar a real sensação e a base salvífica, ele sacrificou o filho dele no seu lugar na cruz. E disse: creia que foi por você. Creia. Creia que foi por você. Sinta esse impacto da cruz pagando o seu pecado. Não é você, não é uma melhora de vida, não é uma melhora na sua situação de pecado, pecando menos, orando mais, lendo mais a Bíblia. Não. Creia que aquilo foi feito por você. E como que eu creio? Eu creio lendo, eu tenho a notícia. Eu leio o texto, eu leio o que aconteceu, eu medito naquilo. E como que eu sei que foi para mim? Porque está escrito que foi para todo aquele que crê. Se você lê,
Entende que é para todo aquele que crê. E depois diz, eu até creio que ele morreu por mim, mas eu não acho que ele está me salvando. Você está chamando ele de mentiroso. E a Bíblia diz, para isso, ela diz, ele não mente. Jamais. Então a base para você ter um relacionamento com Deus, irmãos, concluindo, a base para ter esse relacionamento de justiça com Deus, e todo relacionamento que você terá com Deus, é olhando o Evangelho, lendo e entendendo ele e acreditando. Porque se você não acredita, se você lê e não acredita que é para você, ou que você pecou demais, você está dizendo que o poder dele é insuficiente e que ele não é verdadeiro. Mas se você lê e você crê que aquilo é para você, e você crê que aquele sacrifício foi no seu lugar, e que agora o Pai eterno te ama, está sorrindo para você, não importa a situação que você esteja, você se arrependerá dos seus pecados, confiando e tendo a alegria da salvação. A alegria que a salvação produz. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Encerrar? Leia o Evangelho. Confie que aquilo foi por você, com todo o seu coração. Porque Deus não mente. E aquilo é base forte para a confiança. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por causa da salvação do Senhor, por causa da notícia que é o Evangelho, por causa da informação a nós, nos dar através da Tua Palavra, e a informação que veremos, se o Senhor nos permitir, nos próximos sermões, essa informação ela é jurídica e ela já foi promulgada. É que nós, Senhor, quando confiamos na Tua Palavra, quando confiamos, Senhor, no Teu Evangelho como base suficiente para viver e para morrer, nós estamos, na verdade, firmes, em base sólida. Quando confiamos, Senhor, de fato somos justificados, porque estamos dizendo que o Senhor é verdadeiro e mentiroso todo homem que nos acusa. Porque, de fato, Senhor, foi assim que o Senhor estabeleceu em Adão. E Adão teve que confiar, teve que acreditar em Ti. E agora, Senhor, nós temos a Tua Palavra dizendo que somos salvos no Seu Filho, através do sacrifício dele, ó Pai. Ó Deus, nós só devemos confiar. Então, Senhor, que isso, Senhor, gere nos meus irmãos e em mim, nessa semana, arrependimento dos nossos pecados, não para a salvação, mas o arrependimento porque nós recebemos tão grande salvação e nos comportamos tão mal, tão indignamente da salvação que recebemos. Deus nos dê um comportamento digno da salvação, arrependimento constante, nos dê base sólida ao contemplar o Teu Evangelho, Senhor. Forme em nós essa base sólida, assim como o Senhor formou em Lutero, a ponto numa noite, ele sair de alguém que odiava o Senhor e a sua justiça, porque estava condenando para alguém que amava a justiça e o Senhor. Como Davi que diz, quanto eu amo a Tua lei, mas a lei condena, mas o Senhor, nós sabemos que a Tua lei nos condena, mas a Tua lei em Cristo, aplicada a Ele, nos justifica. Então nós podemos amar a Tua lei, porque ela é boa, ela mostra que nós que somos ruins. Então, Senhor, faça isso em nós, nos transforme. Nós queremos, Senhor, estar mais parecidos contigo. Faça isso em nome de Jesus. Amém.